Está começando agora mais um podcast da Academia Digital Einstein, o podcast que traz informação e atualização dos temas mais relevantes na área da saúde. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Sou Fernanda Gusquen, aluna da Faculdade de Medicina do Einstein, e hoje vamos falar sobre terapia fetal, com enfoque na técnica SAFER, desenvolvida pela doutora Denise Lapa. A técnica minimamente invasiva consiste em cirurgia endoscópica intraútero com aplicação de uma película de biocelulose para o tratamento de mielomeningocele, que é uma malformação do sistema nervoso central, também conhecida como espinha bífida. Para simplificar, vamos chamar de mielo. Nossas convidadas especiais hoje são, na área de ginecologia e obstetrícia, doutora Rita de Cassis Sanches, coordenadora do setor de medicina fetal da Unidade Materno-Infantil do Einstein, e a doutora Denise Lapa, especialista em terapia fetal, que desenvolveu a técnica SAFER, que vamos discutir hoje. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Fernanda. Obrigada a todos aqui. É um prazer estar com você e com a Denise. Obrigada pelo convite, gente. É uma honra participar desse podcast. Vamos ver se a gente consegue esclarecer. Obrigada. Primeiramente, Rita, quais são as principais indicações da terapia fetal e como é feito pré-natal nesses casos? Fernanda, se nós formos abordar de uma maneira geral, nós temos cerca de 2% das gestações com alterações fetais, englobando aí todos os sistemas, seja ele cardíaco, do sistema nervoso central, a própria coluna, que vamos abordar aqui, alterações pulmonares, como cistos, derrames, e felizmente a maioria delas, a gente tem condição de dar algum suporte ainda na gestação. Seja ele aprofundando o diagnóstico, chegando aí na etiologia, fazendo exames genéticos, exames infecciosos, e principalmente direcionados ao que a gente encontra no ultrassom, né? Eu diria que o ultrassom é a nossa grande ferramenta intraútero para você determinar o prognóstico dessas doenças e propor aí um tratamento. O médico da medicina fetal, ele vai orientar toda essa pesquisa, e você perguntou sobre o pré-natal, né? Em relação ao pré-natal, o obstetra da paciente, ele tem condições de continuar esse pré-natal, apoiado aí, orientado pela equipe de medicina fetal, para a gente ter a melhor evolução e condição aí do nascimento dessas crianças. Uma coisa muito importante em medicina fetal é a equipe multidisciplinar. E nesse sentido, eu quero citar aqui o nosso Centro de Terapia Fetal do Einstein, onde nós temos toda esse suporte intraútero, essa pesquisa, esse diagnóstico, essa terapia, quanto o acompanhamento pós-natal. Então, é muito importante, durante a gestação, a mãe já conhecer o cirurgião que vai corrigir essa anomalia no pós-parto, caso não tenha sido corrigido intraútero, o cardiologista que vai receber essa criança, o neonatologista especializado, e nesse centro de terapia fetal, em conjunto com a clínica de especialidades pediátricas, nós temos também fisioterapeutas, fonoaudiólogos e enfermeiros que vão todos orientar essa mãe da melhor forma possível para que, além de todo esse tratamento ideal, ela tenha também um suporte psicológico para enfrentar uma doença fetal. Muito interessante essa abordagem. Denise, se você quiser ponderar em algum ponto aqui. Não, acho que vamos para a próxima. Então, Denise, se você pudesse sintetizar quais são as principais técnicas atuais para o reparo da mielo e como que a sua técnica, a SAFER, se destaca na recuperação materno-fetal. Bom, eu vou contar uma historinha pequena aqui. A cirurgia fetal e tudo que a gente conhece em termos de procedimentos cirúrgicos no bebê começou pelas mãos de 2 cirurgiões pediátricos americanos que fizeram todo o trabalho em modelo animal para provar quais doenças poderiam ser tratadas ou não e teriam benefício de tratamento intraútero. No entanto, os cirurgiões pediátricos, eles estão acostumados a botar a mão no bebê. E a forma que eles encontraram ainda no século passado
foi a cirurgia chamada cirurgia céu aberto, onde se abre a barriga da mãe, se expõe o útero e se abre o útero expondo diretamente o bebê. Só que a cirurgia aberta tem um risco para a mãe, e este risco é o risco do útero se romper. É o risco disso acontecer não só naquela gravidez, mas em todas as gestações subsequentes. E esse risco não é baixo, ele chega a quase 10%. De forma que essas pacientes não podem ter parto normal, nem naquela gravidez e nem em nenhuma outra, porque elas também não podem entrar em trabalho de parto. Então, será sempre uma cesárea programada com 38, 39 semanas. Essa, intuitivamente, para um cirurgião pediátrico, era a única forma de abordagem. Só que, à medida que esse conhecimento foi evoluindo, ele passou para se buscar abordagens minimamente invasivas para fazer cirurgia, que foi o que aconteceu em absolutamente todas as áreas da medicina, né? Antigamente, a gente abria a barriga para tirar a vesícula. Hoje, a gente faz isso quando não consegue retirar por laparoscopia, porque tem todos os benefícios, menor agressividade para a mãe, melhor recuperação, menor custo. Então, assim, não tem muita dúvida de que o horizonte é este. A questão é quando a gente vai chegar nesse horizonte. Então, nos Estados Unidos mesmo, surgiu uma técnica semifetoscópica, que ainda inclui a abertura do abdômen, a luxação do útero, mas aí você coloca os trocáteres e injeta gás dentro da cavidade uterina para operar o bebê. Então, isso vira uma laparoscopia, mas como é dentro do útero, a gente chama de fetoscopia. A fetoscopia substituiu paulatinamente todas as correções que eram feitas a céu aberto. Então, hernia diafragmática, inicialmente, se corrigia a céu aberto. Hoje se coloca um balão traqueal por fetoscopia. E esta migração aconteceu para todas as doenças, exceto a mielo. Hoje, nos Estados Unidos, cirurgia aberta está praticamente que só reservado para isso. Porque existiu um estudo muito importante chamado MOMS, que mostrou, comparando diretamente cirurgia pré-natal com cirurgia pós-natal, que para o feto era muito melhor quando se operava intraútero. Dobrava a chance de andar e diminuía pela metade a chance de precisar de derivação, né, de tratamento da hidrocefalia após o nascimento. Isso trouxe um impulso para o tratamento da mielo, mas esse trabalho foi feito usando a técnica céu aberto. Por ser obstetra, eu nunca acreditei na cirurgia aberta, nunca fiz e creio que não indicaria nunca. E todo o meu trabalho se desenvolveu baseado em procurar uma possibilidade de fazer uma cirurgia minimamente invasiva para algo que já estava provado que era eficaz para o bebê, mas com alto risco materno. Por ser obstetra, de novo, e especialista em medicina fetal, eu já fazia fetoscopia para outras doenças. Só que o conhecimento entrou num limbo. Cirurgia pediátrica, obstetrícia, medicina fetal, neurologia, e é neste limbo em que a gente ainda está. Por quê? Porque os cirurgiões pediátricos não conseguem entrar no útero sem o ultrassom, e quem domina o ultrassom é o especialista em medicina fetal. Então, as pessoas vão ter que aprender a trabalhar em conjunto. Só que, neste meio tempo, surgiu essa técnica semifetoscópica, porque ainda há uma agressividade materna, mas pelo menos já é uma evolução, porque não tem corte no útero, e isso já é muito importante. Essa técnica foi desenvolvida nos Estados Unidos, depois que eu já tinha começado a fazer a correção com a barriga completamente fechada aqui no Brasil. Só que
E essa é a técnica SAFER. A gente não abre a barriga da mãe, a gente faz tudo com o abdômen fechado e a gente faz a correção percutânea, por fetoscopia completa. Só que esta técnica foi desenvolvida aonde? Num país tupiniquim, por uma mulher. Então, mesmo já tendo se provado aqui no nosso país, vai demorar um tempo para que exista uma aceitação por parte dos colegas, principalmente brasileiros, porque nós brasileiros não valorizamos o que a gente faz no Brasil. Então, precisa vir de fora, e felizmente, 8 centros do mundo já estão fazendo a técnica brasileira. Eu fui para lá ensinar, e hoje essas duas técnicas, semifetoscópica e a SAFER, competem, aspas, num consórcio internacional que se formou para o desenvolvimento de uma técnica minimamente invasiva para correção da miela. Eu vou parar por aqui, porque eu sei que tem mais perguntas, e eu não quero me estender falando só eu. Nossa, Denise, realmente deve ter sido, com certeza até hoje, um desafio para você, porque o desenvolvimento da técnica, ao mesmo tempo que traz orgulho para o Brasil, ainda enfrenta esses desafios de aceitação mundialmente ou até no nosso país. Os próprios profissionais brasileiros precisam se aprofundar mais e entender que existe muito que a gente pode se orgulhar e já pode aproveitar no Brasil, pode expandir para outros centros. Então, é interessante que depois a gente vai até recomendar alguns artigos para o público que estiver interessado, e é por isso que a gente precisa ter investimento, incentivo constante à pesquisa, à inovação, tudo aliado à prática. E por isso que agora eu convido a Rita a explicar como que a inovação, a pesquisa estão presentes no setor de medicina fetal do Einstein. Quais estudos estão em andamento, qual que é o potencial de impacto que a rede privada pode ter e a pública também. Fernanda, inicialmente eu quero contar para vocês que eu fiz o meu doutorado no início da pesquisa aí da Denise da Menigo Mielo. Foi um prazer trabalhar com ela, ela foi minha orientadora de doutorado e, sem dúvida, a gente teve essa possibilidade porque a gente se encontrou ali na equipe de medicina fetal do Einstein. Ela era coordenadora na época e ela pediu para eu ajudar nessa pesquisa toda e me ofereceu ali o doutorado. Então, sem dúvida, as pesquisas, elas suscitam você chegar a poder aplicar nas pacientes aquilo que você fez, principalmente experimentalmente aqui, né? Denise começou com as ovelhas, com os coelhos, depois as ovelhas, foi um longo caminho aí durante 20 anos, né, Denise? E foi um prazer participar de tudo isso. No momento, lá no Einstein, nós estamos participando de um estudo multicêntrico de prevenção de pré-eclâmpsia, fazendo as dosagens bioquímicas maternas curvas brasileiras. Então, juntamente com Ribeirão Preto, a gente está fazendo parte disso. E, sem dúvida, a pré-eclâmpsia é um tema muito importante, tanto a nível privado quanto público. Então, acho que a contribuição vai ser grande. E estamos também com um tema de ponta, que o Einstein gosta muito de sempre desenvolver, né, as coisas de ponta, que é a medicina de precisão. E a medicina de precisão nós estamos aplicando no momento, nós montamos o Centro de Excelência em Medicina Materno-Fetal e estamos aplicando na restrição de crescimento intraútero, que também é um dos problemas da pré-eclâmpsia, né? Então, quando a gente fala em questões materno-fetais e tratamentos clínicos do bebê, acompanhamento e tudo mais, a gente tem aí uma tarefa importante para entregar essas crianças para os neonatologistas na melhor condição que elas possam ter. A medicina de precisão é uma coisa muito nova, onde nós fazemos levantamentos, além de levantamento de literatura e aprofundamento dos protocolos, chamamos hoje em dia de pathways, né? Esses pathways não são apenas protocolos atualizados, nós temos mensuração de indicadores antes da aplicação dos pathways novos e depois da aplicação. Isso vai mostrar para nós se eles estão sendo efetivos,
qual é o melhor custo-benefício, se esses pacientes estão nascendo numa condição melhor ou não. Então, no momento, nós estamos nessa fase no Einstein. Muito interessante, Rita, e você inclusive comentou sobre estudos com colaboração de outras instituições, e isso também faz lembrar do que a Denise comentou, sobre como estudos multicêntricos estão ajudando a disseminar um pouco mais a técnica SAFER. E por isso agora eu queria que a Denise comentasse como que funciona essa colaboração internacional entre a sua equipe e de outros centros de medicina fetal no mundo. Se você puder comentar sobre o estudo de coorte multicêntrico que você coordenou e que teve um artigo recentemente publicado, como que esses desfechos clínicos da cirurgia aberta podem ser comparados com a SAFER? Bom, Fernanda, vamos por partes. A colaboração internacional, ela aconteceu espontaneamente. Depois da minha primeira apresentação, como a Rita falou, foram 20 anos de pesquisa em modelo animal para provar que a técnica era factível e que muito provavelmente teria mais benefícios do que a técnica clássica. Não só para a mãe, mas para o bebê também. Então, a primeira vez que eu apresentei isso num congresso em 2014, algumas pessoas me procuraram e falaram, eu gostaria de conhecer mais, posso ir para o Brasil? Eu falei, nossa, claro, prazer, vamos. E destas visitas das pessoas que viram o tema pela primeira vez, mas foram as primeiras pessoas que se entusiasmaram, vieram para o Brasil e me levaram depois para lá, para os seus próprios centros, para que a minha equipe pudesse ensinar a equipe local. Então, a coisa partiu de fora para dentro. O primeiro país que veio visitar e que me convidou para ir operar lá foi Israel, absolutamente por coincidência. Depois o Chile, depois a Itália, depois Nova York, depois Londres, o serviço do professor Nicolaides, que é o nosso grande ícone, Los Angeles e Miami, todos profissionais de medicina fetal, entusiasmados, que já faziam fetoscopia. E foi um prazer enorme, porque eu fui com a minha equipe toda, treinar localmente. No primeiro caso, foi de cada país, foi a equipe toda, e depois para um segundo, terceiro caso, muitas vezes ia só eu. Foi uma experiência absolutamente do outro planeta, para uma brasileira, poder operar fora, poder difundir uma técnica própria, porém, o grupo da cirurgia semifetoscópica é o grupo de americanos, dos quais a gente sempre comprou tudo, e não ia ser diferente com a Mielo. Então, houve uma polarização das duas técnicas, e por isso a gente formou um consórcio internacional para unir as forças para provar de uma vez por todas que a cirurgia fetoscópica é tão ou mais benéfica que a cirurgia a céu aberto. E nós fizemos uma primeira publicação deste consórcio, já temos a segunda, na verdade, com mais de 300 fetos operados, que já demonstrou que a eficácia é a mesma, se não melhor. De certa forma, o objetivo deste consórcio é mostrar que não é a via de acesso que é o problema, e que a gente não precisa abrir o útero para corrigir bem a mielo. E esse é o grande paradigma a ser quebrado. Paralelamente a esse consórcio de todas as técnicas, de todo mundo que quis entrar e que tinha treinamento do mundo inteiro, polarizando entre esses dois grupos, o meu grupo, o grupo que usa a minha técnica e o grupo que eu formei fora, juntou a casuística, que está também nesse consórcio, mas fez uma publicação só nossa. E essa publicação que saiu agora, em abril, e mostra
a superioridade da nossa técnica em relação ao MOMS. Então, para resumir o que o público leigo tem que entender, e vai ser mais fácil para o leigo do que pelos colegas, porque, obviamente, que se tem um americano fazendo a técnica dele, deve ser melhor, a gente tentou provar que essa técnica é melhor que a dele. Então, se 20% só dos bebês andam quando você opera depois do nascimento, e isso dobra para 40% quando você opera intraútero, esse foi o resultado do estudo MOMS, nós temos 60% de fetos andando. E a técnica semifetoscópica só atinge os 40%, sendo que existem mais chances de medula presa e essas crianças vão parar de andar, porque a técnica que eles estão usando é muito parecida com a técnica clássica e, neste aspecto, ela é pior. E a nossa técnica é melhor, a gente já tinha provado isso em modelo animal, e agora a gente só está comprovando nos humanos. Felizmente, essa técnica tem a aceitação do professor Nicolaides, que é o grande inovador na área, e ele assina como o último autor essa publicação. E ele já falou publicamente que não existe mais espaço para cirurgia aberta, e eu sei que vai acontecer uma migração da aberta para a semifetoscópica e depois para a safer. Eu só espero que a técnica de correção do defeito, propriamente dito, que a gente usa na safer, seja usada na semifetoscópica, enquanto as pessoas ainda estão aprendendo, para que o benefício para os fetos seja melhor, que eu não tenho dúvida que tem a ver com a utilização da biocelulose e o fato da gente não precisar fechar a dura mater diretamente no feto. Então, foi um longo caminho, e ainda é um longo caminho, porque, infelizmente, ainda a nível de SUS, só a técnica aberta existe, mas, felizmente, existe uma iniciativa do Ministério da Saúde para colocar isso para frente, ser uma bandeira, e tem a bancada das mulheres por trás disso, no Congresso. Então, eu tenho muita esperança de que isso vai caminhar agora. No entanto, os entraves por esta multiespecialidade vão ser grandes, porque o neurocirurgião vai precisar treinar a técnica fetoscópica e, eventualmente, fazer só essa parte da cirurgia enquanto o profissional de medicina fetal entra com os trocáteres. Então, nós temos um caminho ainda para desenvolver, mas há uma luz no fim do túnel. No entanto, dentro do comitê, a gente vai ter muito embate ainda, apesar do professor Nicolaides ter dito para uma plateia de 5.000 especialistas do mundo inteiro que não existe mais espaço para cirurgia aberta, que este é o caminho do futuro, e que num curto espaço de tempo, vai ser antiético fazer cirurgia a céu aberto. Ainda não me entendam mal, mas é o próximo passo. Então, um estudo para comparar a técnica aberta com qualquer técnica fetoscópica se torna antiético, porque a técnica fetoscópica, qualquer uma das duas técnicas, já se provou tão boa quanto para o feto. Então, é só questão de aprender a fazer. Muito bom, Denise, obrigada por compartilhar. Realmente, ao mesmo tempo que a gente pode ver muitos entraves, tanto necessidade de treinamento, de uma equipe multidisciplinar, aceitação da academia, dos diversos profissionais de diferentes especialidades, a necessidade de expansão para técnicas minimamente invasivas também no âmbito público, com certeza são desafios, e ao mesmo tempo a gente carrega essa esperança, né? Conhecer um pouco da sua história, conhecer como que você já está avançando com muita persistência, traz também muita inspiração para jovens que estão acompanhando, estudantes, aspirantes, de seguir carreiras similares à sua e à da Rita.
Muito obrigada mesmo por compartilharem. Vocês gostariam de fazer alguma consideração final? Eu quero agradecer aqui a oportunidade da gente falar para vocês, deixar isso registrado e dizer que, em nome do Einstein, da Coordenadoria da Medicina Fetal, a gente vai cada vez apoiar mais a Denise nessa técnica. Estamos fazendo de tudo lá, inclusive para ela poder ensinar para todo mundo, né, transmitindo cirurgias, indo atrás de tudo, porque a gente acredita que esse é o melhor caminho para a gente tratar cada vez melhor esses bebês. É isso. Bom, Fernanda, eu queria terminar eu tenho muito orgulho de ser brasileira, depois de ter operado, desde na China até o Chile, passando pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido, não existe país como o Brasil, onde a gente consegue ter uma medicina pública de qualidade. Tem defeitos, mas tem muito mais qualidades do que defeitos. E o Kennedy dizia uma coisa muito inspiradora para mim: não pergunte o que o seu país pode fazer por você. Se pergunte o que você pode fazer pelo seu país. Enquanto a gente não entender que nós somos a mudança que a gente quer ver, e que a gente não arregaçar a manga e parar de reclamar do SUS, parar de reclamar que você não tem recurso, você tem. Eu fui para todo lugar e todo lugar tem problemas piores do que os nossos. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos a gente não pode usar a biocelulose porque a FDA não aprova. O mundo inteiro está usando, mas é assim. E não tem para onde ir, entende? Aqui no Brasil a gente consegue fazer as coisas, só que a gente precisa parar de sentar no banco de trás e começar a dirigir o barco. E é difícil, mas eu sou a prova viva de que é possível quando você tem determinação e quando você tem apoio. Eu não tive muitos apoios, mas hoje eu posso criar isso, e é isso que eu quero fazer daqui para frente. Mais uma vez, muito obrigada, Denise, Rita, foi excelente a discussão, com certeza vai inspirar muitos profissionais a conhecerem mais o trabalho de vocês e também da medicina fetal do Einstein. E por aqui encerramos mais um podcast da Academia Digital Einstein. Fiquem ligados na nossa playlist com conteúdos variados que trazem muita informação para você. Muito obrigada a todos e até o próximo episódio.